Imagine um homem que viveu uma vida perfeita, saúde, riqueza, uma família feliz e absoluta reverência a Deus. Esse homem era Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. A Bíblia o descreve como alguém admirado por todos, não apenas por sua bondade, mas também por sua abundante riqueza. Ele possuía milhares de ovelhas, camelos, bois, jumentos e uma família amorosa. Jó não se preocupava apenas com seus bens materiais, mas também com o bem-estar espiritual de sua família. Após cada festa, ele orava por seus filhos, certificando-se de que não haviam pecado, demonstrando um profundo amor por eles e por Deus. Parecia que nada poderia dar errado na vida de Jó. No entanto, sua história estava prestes a tomar um rumo inesperado e doloroso. Em um dia que começou como qualquer outro, a vida de Jó mudou para sempre. Tudo o que ele possuía, sua riqueza, sua família, sua saúde, seria brutalmente tirado dele. Mas o mais surpreendente nessa história não é apenas a tragédia que ele enfrentou, mas sim sua reação às provações mais extremas. À medida que Jó recebia notícias devastadoras uma após a outra, o desespero o consumia. Seus filhos morreram, seus rebanhos foram roubados, seus servos foram mortos e, por fim, sua própria saúde se deteriorou. Em vez de amaldiçoar a Deus ou desistir, Jó fez algo que parece incompreensível. Ajoelhou-se e adorou a Deus. Mas como Jó chegou a essa fé inabalável? Para entender isso, precisamos voltar ao início da história. No livro de Jó, lemos que um dia os filhos de Deus apareceram diante do Senhor e entre eles estava Satanás. Esse não foi um encontro comum, mas sim um encontro com um propósito mais profundo. Satanás, sempre desafiador, questionou a sinceridade da fé de Jó. Ele argumentou que a devoção de Jó a Deus não era genuína, mas sim resultado das bênçãos materiais que ele havia recebido. Satanás sugeriu que, se Jó perdesse tudo o que tinha, sua fé desapareceria e ele amaldiçoaria a Deus. Deus, confiando na integridade de Jó, permitiu que Satanás o testasse. No entanto, ele estabeleceu um limite claro. Satanás poderia tirar tudo de Jó, mas não sua vida ou sua saúde. Com essa autorização, Satanás iniciou seu ataque. A próxima parte da história é devastadora. Em um único dia, Jó recebeu as piores notícias possíveis. Primeiro, um mensageiro chegou com a notícia de que os sabeus haviam atacado seus rebanhos de bois e jumentos, matando seus servos e levando seu gado. Os animais estavam sendo levados embora. Ainda atordoado com essa perda, outro mensageiro chegou com mais más notícias. Um raio caiu do céu e queimou as ovelhas e mais servos. Como se não bastasse, um terceiro mensageiro chegou com a notícia de que os caldeus haviam atacado e roubado seus camelos, matando mais servos. Mas o pior ainda estava por vir. Um quarto mensageiro chegou quase sem fôlego e trouxe a notícia mais devastadora de todas. A casa onde seus filhos estavam comemorando uma festa havia desabado devido a um vento forte. Todos os seus filhos estavam mortos. A magnitude da perda foi incompreensível. Em um único dia, Jó perdeu sua riqueza, sua família, seu bem-estar e sua saúde. Ninguém deveria ter que suportar tamanha dor. Em meio a essa tragédia, a reação de Jó foi surpreendente. Ele não amaldiçoou a Deus nem se entregou ao desespero. Em vez disso, levantou-se, rasgou suas vestes em sinal de luto, raspou a cabeça e prostrou-se no chão, adorando a Deus. Suas palavras foram poderosas e surpreendentes. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras de Jó demonstram sua profunda compreensão de que tudo o que ele possui vem de Deus. Embora sua dor fosse imensa, sua fé permaneceu inabalável. Jó não encarou suas perdas como um castigo, mas como algo além de seu controle, reconhecendo que, mesmo no sofrimento, a soberania de Deus permanecia intacta. Após esse primeiro encontro, Satanás compareceu novamente perante Deus. Embora Jó tivesse demonstrado sua fidelidade, Satanás ainda não estava convencido da sinceridade de sua fé. Ele argumentou que, embora Jó tivesse perdido seus bens e seus filhos, ainda tinha saúde e, enquanto não estivesse sofrendo fisicamente, sua fé permaneceria intacta. Satanás desafiou Deus a testar Jó ainda mais, examinando sua saúde. Deus permitiu que Satanás infligisse uma doença dolorosa a Jó. Jó ficou coberto de feridas da cabeça aos pés. A dor física era insuportável, e Jó, outrora um homem forte e próspero, agora jazia sentado em cinzas, usando um pedaço de cerâmica para raspar as feridas.
Nesse momento, a esposa de Jó, que também havia sofrido a perda dos filhos e a angústia de ver o marido em tal estado, disse-lhe: "Você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra." Ela não conseguia entender como Jó podia continuar a confiar em um Deus que permitira que eles sofressem tanto. Mas Jó, em sua dor e angústia, respondeu: "Você fala como uma tola. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também a adversidade?" Jó compreendeu que a fé não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas sim em uma confiança inabalável em Deus. Apesar de suas perdas e sofrimentos, ele não amaldiçoou a Deus. Em vez de se rebelar, permaneceu firme em sua fé. Após os intensos momentos de sofrimento, as discussões com seus amigos e a prova de sua fé, Jó estava completamente exausto, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. O sofrimento que experimentara parecia interminável e, embora tivesse resistido às acusações de seus amigos, ainda não tinha respostas sobre o propósito de sua dor. Jó ansiava por compreender por que Deus permitira que ele sofresse tanto, e o sofrimento acumulado o levara a uma profunda angústia. Mas em meio a esse desespero, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jó não receberia respostas diretas para suas perguntas sobre o sofrimento, nem um simples porquê. Em vez disso, o próprio Deus lhe apareceu em uma manifestação de tirar o fôlego. Jó estava prestes a vivenciar uma revelação que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a vida, o sofrimento e a sabedoria divina. Deus respondeu a Jó por meio de um redemoinho, uma manifestação poderosa e majestosa. Em vez de oferecer uma explicação simples para o sofrimento de Jó, Deus começou a questioná-lo sobre a vastidão da criação e a natureza divina. As perguntas de Deus não eram simples, mas complexas e profundas, destinadas a levar Jó a uma reflexão mais profunda sobre sua própria compreensão limitada da realidade. "Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento?" começou Deus, desafiando Jó a olhar além da sua própria compreensão. "Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você sabe tanto", perguntou ele, ressaltando a vasta diferença entre a sabedoria de Deus e a compreensão humana. Deus pediu a Jó que refletisse sobre as maravilhas do universo, os céus, o mar, os animais, o ciclo da natureza e a complexidade de toda a criação. Jó não tinha as respostas, pois tudo o que Deus lhe pedia estava além da sua compreensão. As perguntas de Deus continuaram, cada uma revelando a magnitude e a perfeição da criação. "Acaso deste ordens amanhã, ou mostraste à aurora o seu lugar?" perguntou Deus. Nessas perguntas, Jó se deparou com a realidade de que o sofrimento humano é apenas uma pequena parte de um plano divino muito maior, que transcende nossa compreensão. Jó não podia controlar o cosmos, as chuvas, os animais selvagens ou o curso das estrelas. Tudo isso estava sob o poder e a sabedoria infinitos de Deus. Deus não apenas mostrou a Jó a vastidão da criação, mas também lhe fez perguntas sobre criaturas poderosas e indomáveis, como o Behemoth e o Leviatã, seres que somente Deus pode controlar. Esses animais eram símbolos da força e do mistério da criação, e Deus mostrou a Jó que até mesmo as criaturas mais imponentes e aterrorizantes estão sob o seu domínio. Este discurso divino tinha o propósito de mostrar a Jó quão pequeno ele era em comparação com a grandeza de Deus. Jó havia questionado a Deus, mas ao ouvir a voz da sabedoria divina, percebeu a imensidão do plano de Deus e as limitações da compreensão humana. Jó respondeu humildemente a Deus. Ele não tentou mais justificar seu sofrimento ou compreendê-lo por meio de sua própria lógica. Em vez disso, reconheceu sua ignorância e insignificância diante da magnificência de Deus. "Eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado", disse Jó, reconhecendo a soberania de Deus. Eu havia chegado à compreensão de que os caminhos de Deus são insondáveis e que Ele age com uma sabedoria que está além da nossa capacidade de compreensão. "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem", declarou Jó, demonstrando a transformação que ocorrera dentro dele. O que antes ele sabia sobre Deus por meio de histórias e ensinamentos, agora ele conhecia de forma direta e pessoal. Seu encontro com Deus não apenas lhe deu respostas, mas também o transformou profundamente. Jó não via mais seu sofrimento como uma maldição, mas como uma oportunidade de conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Após esse encontro com Deus, Jó se arrependeu.
Não de seus pecados, pois havia mantido sua integridade durante todas as provações, mas de suas palavras precipitadas e de suas limitações em tentar compreender os caminhos de Deus. Eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza, disse Jó, um ato de humildade que marcou o ápice de sua transformação. Jó não apenas se arrependeu, mas também reconheceu que Deus tem um propósito muito maior do que o sofrimento humano. Esse arrependimento não foi um mero ato de submissão, mas um profundo reconhecimento da grandeza de Deus e da incapacidade da humanidade de compreender plenamente os planos divinos. Ao ver a sinceridade do arrependimento de Jó e sua integridade durante todo o sofrimento, Deus decidiu restaurar sua vida. Contudo, a restauração de Jó não foi simplesmente um retorno ao seu estado anterior. Deus lhe deu o dobro do que havia perdido. Jó recuperou seus bens, sua saúde e, o mais importante, uma compreensão mais profunda de Deus. Essa restauração foi um reflexo da graça e da misericórdia de Deus, mas também um testemunho da fé inabalável de Jó. A restauração não foi meramente material. Deus lhe deu novos filhos e filhas, e Jó, que outrora perdera tudo, viu sua família crescer novamente. Seus filhos, com sua beleza e virtude, refletiam o fruto da restauração divina. Mesmo no ato da restauração, Jó foi abundantemente abençoado, mas o que ele verdadeiramente ganhou foi uma experiência mais profunda e transformadora com Deus. A história de Jó não termina com sua restauração. O verdadeiro segredo de Jó não reside na riqueza material que ele finalmente recebeu, mas na transformação espiritual que experimentou através do sofrimento. Jó descobriu que a verdadeira fé não se mede pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de confiar em Deus mesmo em meio às provações mais extremas. Sua fé se tornou mais forte, mais profunda e mais pessoal. Jó aprendeu que as provações não são um castigo divino, mas uma oportunidade para uma compreensão mais profunda de Deus. Por meio de seu sofrimento, Jó foi levado a um encontro mais íntimo e verdadeiro com seu Criador. Este é o segredo de Jó, um segredo que todos deveríamos abraçar. Quando passamos por dificuldades, em vez de buscarmos respostas fáceis, podemos buscar um relacionamento mais profundo com Deus, confiando que Ele tem um propósito maior para nossas vidas, mesmo que nem sempre possamos compreendê-lo. A história de Jó nos convida a enxergar nossas próprias lutas como oportunidades para crescer na fé e nos aproximar de Deus. Não importa quão intensos sejam os desafios, podemos encontrar força na certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Assim como Jó, podemos ser transformados por meio de nossas provações e, no fim, como ele, podemos experimentar uma fé mais madura e íntima no Deus, que jamais nos abandona.